Primeiramente, eu comecei na Epitaciana. Eu era bem jovem, tinha 15 anos, 16. E certa vez jogando contra a Prudentina aqui em Epitácio, um amistoso no aniversário da cidade. E então os diretores de Prudente se interessaram pelo meu futebol na ocasião e vieram em minha casa, conversaram com meu pai. Hoje os pais acompanham, vão morar naquele lugar onde vai o jovem. Mas naquela ocasião era muito difícil os pais autorizarem, entendeu? E foi muito difícil, mas no fim meu pai e minha mãe acabaram concordando e eu fui para Presidente Prudente e a Prudentina naquela ocasião disputava a divisão principal, Campeonato Paulista. E eu fiquei um ano jogando nos aspirantes e depois apareceu a Francana, que havia subido, e os dirigentes conversaram e me levaram para Franca. E eu acabei ficando um ano lá em Franca, depois no Fernandópolis. Retornei para Presidente Prudente, houve alguns interesses de outras agremiações. No fim eu acabei indo jogar no maior rival da Prudentina, que era o Corinthians de Presidente Prudente. Era uma rivalidade muito grande que existia. E eu fiquei um ano em Presidente Prudente e num determinado jogo lá, tinha um pessoal do Oriente Petroleiro assistindo o jogo e se interessaram por mim. Inclusive o Dedé estava junto com a diretoria e ele foi um dos que havia me indicado para o Oriente Petroleiro e foi mais fácil. Deu ir para lá e foi junto com o Mitainho, um jogador que está lá até hoje. E o Oriente Petroleiro querendo formar uma equipe para disputar a Copa Libertadores, que eles nunca tinham participado. Aí o Dedé falou, então nós vamos para São Paulo, lá no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, tem uns jogadores juvenis lá que vêm para cá e vai dar resultado. Só que naquela ocasião não existia ônibus de Epitácio direto para São Paulo. A gente tinha que tomar o trem aqui, ia até Presidente Prudente, chegava lá, comprava passagem para São Paulo, aí era de ônibus. E o que aconteceu? Aí o Dedé veio com esses diretores do Oriente Petroleiro e, coincidentemente, no mesmo dia, eu e o Mitaim, que é o rapaz que está lá até hoje ainda, nós estávamos jogando para o Corinthians contra o Oeste de Itápolis, um time desse lá. E aconteceu que nós ganhamos 2-0, eu fiz um gol de falta e o Mitaim fez outro gol. E como o Dedé estava assistindo o jogo, eles foram assistir o jogo até dar o horário do ônibus para ele ir para São Paulo buscar os jogadores para o Oriente Petroleiro. Aí quando os diretores do Oriente Petroleiro viu eu e o Mitaim jogar, falou, mas Dedé, quem são esses dois aí? Esses dois são meus amigos lá de Epitácio. Aí isso o Dedé falando para a gente depois. Aí disse que o diretor falou para ele, então o que nós vamos fazer em São Paulo se nós já temos o jogador que nós queremos aqui? Foi só alegria, Libertadores, campeão nacional, aí foi uma atrás da outra. Então eu me senti honrado de disputar 2 Copas Libertadores das Américas. Foi o jogo que nós fizemos contra o River Plate, lá em Buenos Aires, nesse campo que o Grêmio, então, lá naquele campo, naquele estádio. Nós perdemos, eu que fiz o gol aqui nesse estádio, esse dia aqui. Então, esse jogo aqui, um jogo difícil na Libertadores, estava 0-0 no finzinho do jogo, aos 40 e tantos minutos. O nosso ponto direito, o Mendes, que cruzou e eu antecipei do goleiro e dei de chaleira. Nós ganhamos de 1-0, eu fiz esse gol de calcanhar. Eu fico olhando, caramba, 4 back aqui mais 4. E eu fiz o gol de cabeça aqui, aí eu fui correndo lá fora. Olha como é que eu subi os becão de 1,90 m, olha, deixava os caras para trás, né? Tinha uma impulsão muito forte. Tanto é que você pode ver que o Dedé, que era centroavante, ele
Bola alta ele não ia na área, só bola rasteira. Aqui em Cochabamba contra o Jorge Sterman. Olha o tamanho que eu era na frente do Dedé e desses grandões. E aqui de novo, ó, o goleiro, o zagueiro central, o quarto zagueiro, que é o Matateu, falecido, e mais 2 na sobra aqui, e quem está subindo sozinho com o goleiro, eu, ó, com esse tamanho. Como é que pode? Como é que podia? Joguei no Oriente, depois fui para o Guabirá, depois o Oriente foi lá e me buscou de volta. Jogamos contra a Universidade, ganhamos 2-1, gol meu e do Barreto, no centroavante, 17 de abril de 72. O Campeonato Nacional Boliviano está aqui a data, 10 de dezembro de 71. Aí nós fomos lá em La Paz jogar contra o Strong, disputando para ver quem ia para a Libertadores. Aí nós ganhamos 3-2, está aqui, ó. E estava 2-2, e no finzinho do jogo eu fiz o terceiro, ó, de onde eu chutei de esquerda, que eu não sou canhoto. Peguei, o Toninho, o Mitaim foi na linha de fundo, cruzou, eu ia chegando, peguei de esquerda, ela pegou lá no V, no ângulo onde ela bateu, ó, bateu, o goleiro ficou parado, eu só olhando, ela bateu e 3-2, aos 40 e 42, aí aos 47 fui expulso. Acabei indo para lá, ficando 5 anos lá em Santa Cruz. E depois, já casado, né? Vim aqui, casei, minha mulher foi morar comigo para lá. Aí depois minha mulher ficou grávida do nosso primeiro filho, que é o Dr. Franklin, que é advogado da prefeitura hoje, graças a Deus. E depois ela veio ganhar esse menino aqui e acabou decidindo que não voltaria mais. E eu tive que abandonar o futebol lá para voltar para o Brasil para acompanhar minha esposa. E olhando para esse estádio aqui, eu recordo desde quando eu era criança, onde esse alambrado aqui era tudo de tábua. E o muro também era tudo de umas pranchas de madeira. E nós vimos jogar aqui quando foi Capitaciana, naquela ocasião, tinha uma grande equipe, juntamente com o Esporte Clube Fluvial. É de grande recordação para mim, eu fico até emocionado de lembrar, quando eu era criança, de assistir aqueles derbys, Capitaciana e Fluvial, Matateu, Pedro Cera, Edson, Barroca, o pessoal do Tibiriçá e mais da Epitaciana, Miruca, Beca, Zinho, Teixeira, Renato Aranha, finado Zé Bicudo. Então esses foram os meus ídolos quando eu era criança. E depois eu tive a felicidade de jogar com eles também. E foi num amistoso aqui em Epitaciana e Prudentina que eu despertei para futebol. Aliás, me despertaram. O finado Veloso era o presidente da Epitaciana. E tratou esse jogo amistoso que vieram aqui, foi 2-2. E eu joguei de ponto direito, eu me recordo que não fosse hoje. O lateral esquerdo era o finado Tomás, marcador implacável. E eu dei 2 libres da vaca nele aqui, ele me catou pela camisa e ficou com a camisa na mão. Eu fui com a metade da camisa e cruzei, o Teia empatou de cabeça. Teia, um grande centroavante da minha época. Depois nós fomos para o Fernandópolis juntos, e depois a Ferroviária de Araraquara comprou o Teia, e depois o São Paulo. O Teia foi o artilheiro do Campeonato Paulista, jogando pela Ferroviária. Aí o São Paulo veio e levou ele. E na mesma ocasião era para me levar e o ponto esquerdo canhoto, mas acabou por problemas de diretoria, eu acabei ficando e ele continuou para lá. Essa fotografia, se eu falar para vocês, isso aqui é uma relíquia, porque nós jogamos contra o Guarani de Campinas, inauguração do Pirangueiro, no dia 27 de março de 1967. Epitaciana 0, Guarani de Campinas 2. E aqui está a escalação de tudo. Essa fotografia eu gosto, porque além de todos os amigos, estão o meu finado irmão Maurinho, aqui de ponta direita, o Valtinho, meu irmão caçula, o Derão,
e o Mitainha aqui. Mas o Valtinho foi comigo. E o Valtinho, a Ferroviária de Araraquara e o Botafogo de Ribeirão Preto queria ele de qualquer jeito. Quando o Beira-Rio começou, na época do amador, que depois nós galgamos o profissionalismo, o Paducho era o nosso capitão, o zagueiro central, nosso capitão. Muito calmo, comandava bem, certo? Jogava bem. Então o Paducho é um dos capitães que eu tive na minha vida, que eu respeito muito. O time do Beira-Rio era muito bom, tinha Máriozinho, Neguinho Tabico, Ticonha, Finado Pérez, Zé Luiz, Valtinho, meu irmão, Artuzinho. Conforme os anos foram passando, foram chegando outros grandes jogadores. A diretoria era muito boa, Finado Veloso, Finado Damasceno, Espanhol, Bastião Orjo. Essas pessoas foram bastante úteis para o esporte, para o futebol aqui de Presidente Pitácio. Esse aqui é os veteranos do Beira-Rio, Negão, o massagista, eu, Dema, Finado Lino e Paducho, filho do Dedé. Esse aqui é o vô lá da Câmara, filho do Paducho. O Cristian ali, o irmão do Ralf. O Franklin, meu filho, que é advogado lá na prefeitura. Esse aqui é o filho do Finado Miru. Saí para jogar futebol muito jovem, fiquei uns 15 anos fora, mas sempre na mente que teria que retornar, porque Epitácio é minha história, minha vida. Minha família é minha razão de viver, minha existência, como as famílias de bem, e eu não sei o que seria de mim sem eles.